Gente, de novo estamos aqui com o meu xará, de novo. Então, algumas pessoas mandaram uns direct, algumas mensagens, e teve um podcast do Paulo que me chamou muita atenção. Eu comecei a estudar o assunto, eu verifiquei que o assunto é mais abrangente do que uma live só, de 30 minutos. Se a gente não conseguir fazer uma, a gente faz o dois e faz o três. Mas existe uma pergunta no podcast por que que eu não acho emprego? Se eu tenho uma formação, se eu tenho boa índole, se eu estudei em boas escolas, eu tenho boa família e eu sou membro de uma igreja, de uma associação e dentro de um movimento religioso. Vamos lá. Se você parar para pensar e você olhar para a questão dogmática, quando a gente está falando de uma seita de abuso mental, como é a associação que eu frequentava, você percebe que eles tanto reconhecem o problema de trabalho e emprego e de uma falta de entendimento comportamental dos associados, porque o nome dela é associação, e a associação é associados, né? Não é uma igreja, é uma associação. Então você para e pensa uma coisa, ela cria um instituto dentro da associação, ela cria uma organização que vai vender a imagem de que vai colocar as pessoas no mercado, porque ela sabe que esse problema existe. Olha só, essa associação criou um sistema educacional de emprego, dizendo serviço de recursos e empregos, de empregos e recursos. É isso, tem até a três letrinhas. Na verdade, eu participei e eu tive um cargo dentro da associação sem ser remunerado, quando essa história começou. Mas esse problema, ele é muito comum dentro das igrejas. E eu já tinha conversado com o Paulo, por quê? O que que acontece? Tem 5 pilares de desequilíbrio para a pessoa não achar emprego. Claro que no Brasil, que a gente tem hoje, cheio de problema pós-pandemia, economia fraca, real não vale nada, e enfim. Tem uma coisa, há uns anos atrás, você só poderia ser um missionário se você tivesse uma idade qualificada. E quanto mais idade é qualificada, idade assim, de qualificação para você servir, você passaria 2 anos dentro de outro estado, de outro país e fora de casa, comendo mal, se alimentando mal, vivendo pessimamente, porque eles vivem mal, a gente vive mal dentro da obra missionária, a gente vive muito a gente somos os operários, éramos operários daquilo, e muitas das vezes a gente era acharcado, criticado, enfim, mas esse não é o mérito desse assunto. Eu vou falar 3 minutos para vocês entenderem como é que funciona a cabeça de uma pessoa que está desempregada, porque eu peguei o podcast desse meu amigo que está aqui do lado. É assim: primeiro, a questão dogmática. Existe uma coisa muito forte na associação que é jargão. Jargão, o que que é jargão? É eu olhar para o espelho e dizer: eu sou incapaz. Se eu acordar todo dia de manhã e olhar no espelho e dizer assim, eu sou um merda, eu sou incapaz, eu eu me autofragelar durante o dia, eu vou repetir isso durante 2 anos, os famosos 2 anos. E aí eu entro na questão dogmática. Por quê? Porque quando você está dentro desse circuito, você está 2 anos praticamente isolado de informação. Você está isolado na época era de informação de casa. Então, aquela questão dogmática, aquela questão de frases, de treinamentos para vendas, ela vai. Então, a mente da gente, a mente do ser humano, ela é consciente, subconsciente, lembrança, memória e a última aqui. Ela cria, a associação, ela criou um módulo aonde a informação entra na tua cabeça, é o processo, entra no teu córtex, e quando você volta para casa, você não reconhece mais os seus parentes, porque o choque que você levou da sua cabeça
ele está vinculado com o raciocínio do psique. Vamos lá, vou explicar. Explicar, quem não conhece neurociência. Quando você leva um choque mental de alguma coisa feito, voltado e criado da PNL ou de qualquer estrutura para que você compra ou você absorva um produto, se eu pegar isso aqui e eu disser que isso aqui cura o câncer, e eu falar 100 vezes no púlpito de uma igreja, tem gente que vai comer o pacote de sal inteiro e vai acreditar que está curado. Isso é um tipo de indução e de jargão que eu usei para que possa vender o sal que cura. Então, a igreja, ela vende saúde, mas ela não aplica nada que possa fazer com que você viva no mundo que não é da igreja. Pasme. Domingo você vai para a sua igreja, para qualquer igreja. Domingo você vai para a igreja. A sua cabeça, ela foi jargão, ela foi dogmatizada, ela foi abusada e você está ali durante 12 anos, 10 anos da vida. Então, o que que acontece? Quando você sai, eu estou falando isso para apresentar para emprego. Quando você sai na segunda-feira para procurar emprego, a sua psique entende, ela vai entender que você está na igreja. E você vai dizer, não, não estou na igreja, eu estou numa, numa empresa, num serviço de recursos humanos. Você vai falar como membro da igreja, você vai se comunicar como membro da igreja e a tua mente vai começar a dar eh, como se fosse válvulas e como se fosse um tipo de manivela que você pudesse ver as pessoas como membro da igreja. Aí você vai para uma empresa. Quando você chega nessa empresa, as pessoas não são membro da igreja. Elas são a obra de Satanás. Aí você vai se dar bem mal socialmente, você não vai poder participar da festa da empresa, você não vai poder comer igual, então você não bebe, não fuma. Tudo deles é do diabo. E você é um membro da igreja, no meio daquele povo. Socialmente você não vai conseguir conviver. Aí você entrou no gatilho de eu não consigo um emprego. Eu não consigo me associar, porque a sua mente foi batizada com jargão, informação, livros, ideias que são totalmente anormais ao que a gente chama de uma igreja normal. Há uma. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que estão na igreja são loucas, não é isso. Você não está dentro de uma algo que é algo que vai fazer você crescer espiritualmente, porque você pode estar de terno e gravata e ser um demônio por dentro. Você não vai curar suas frustrações. Sua autoestima vai estar baixa, porque segunda-feira você foi para o RH, chegou lá, você se apresentou como membro da igreja. Você não aceita a vaga que pague pouco, porque você fez 2 anos de obra missionária. Você sabe como doer que as pessoas vão se importar com você se você der um pagar de louco? Nunca. Aí você pega 4, 5 pessoas que estão há 6 anos desempregadas. Mas, aí o Paulo me fez a pergunta. Eu já vou dar a fala para ele. E o que que eu vou fazer se eu toco piano e eu toco o hino da igreja? Esse não é o problema. Esse não é o problema. O problema é que eu vou sair de dentro da bolha e vou para o planeta Terra, para a face da Terra, e enfrentar a vida diária, enfrentar tudo, faculdade, universidade, escola. Ah, eu posso manter os meus padrões, padrões, né, que chama de padrão, né, que chamava de padrão, e conviver? Ué, posso. Mas você tem que lembrar que as outras pessoas elas não pensam igual você, que as outras pessoas não têm a tua religião, que as outras pessoas elas podem fumar, beber, piranhar e fazer o que diabo quiserem, que vão continuar sendo seres humanos, porque são todos cidadãos, são todas pessoas que estão ali para trabalhar. Então, membro da igreja ou vai fazer administração, ou vai fazer
cursos de técnico, né? Porque ele consegue ser autônomo, ou então ele vai ser um eterno desempregado. Não por ser membro da igreja, mas por a cabeça dele entender na segunda, terça e quarta-feira, o teu comportamento, ele tá dentro da tua cabeça. É onde as coisas começam. Então, assim, a tua mente, ela acha que você é membro, você tá domingo na igreja. Você tá segunda-feira, ó, pá, é o disparo, é o gatilho. Então, eu conversei com uma pessoa, que o que que eu faço para não melhorar isso? Não existe cura para loucura. Não existe. Se você levou choque da igreja durante 20 anos, eu lamento te dizer que você que vai assistir esse vídeo. Você tem uma chance gigante de ter um derrame, de ter um AVC e de ter uma isquemia cerebral, principalmente isquemia. Por quê? Você não se alimenta direito com a comida, você não toma, não tem adrenalina, não tem cafeína que te move, que faz com que o movimento do corpo seja gerado. E você está num beco sem saída porque você não consegue arrumar trabalho depois de 2 anos de tempo integral. Sabe por que que você não arruma? Porque a missão de tempo integral ela não te dá garantia nenhuma, nem dentro da instituição, nem dentro da associação, porque para você ser um líder da igreja, você precisa casar. Urgente, aí você vai na onda. A questão dogmática, entendeu? Então, Paulo me deu esse gancho do podcast, e assim, o que que eu faço então para achar emprego? Respeite as outras pessoas que não pensam igual você. Saiba que você vai estar no planeta Terra, na face da Terra, com os pés no chão, de pessoas que não são da sua igreja e que não pensam igual você. Não imponha para as pessoas aquilo que você tem, porque a igreja ela vai te salvar domingo, mas segunda-feira ela não vai pagar os teus boletos. Ou você procura autonomia, ou você procura um psiquiatra, ou você se interna no hospício de vez. Pode falar, Paulinho. Falando do podcast, né? Olha que teu É. podcast fez, né? Não, que bacana, que bacana. Todo mundo aí, pessoal, que bom poder estar aqui de novo com o Paulo Sena no canal dele. E me espantou, porque foi um assunto rotineiro lá, mas chamou bastante atenção do Paulo e ele levantou pontos importantes que nem eu mesmo tinha prestado atenção em falar sobre aquilo, mas é realmente importante, né? As pessoas que não que estão, por exemplo, procurando, a gente está falando do emprego, né? Tem tantos fatores que eu ouvi ao longo da corporação da qual fizemos parte, coisas que nos deixavam. é, é, eu vou utilizar um termo mais popular, né? Cortavam as asas dos nossos planos ou dos nossos potenciais. Olha a importância que eu estou falando. Eu sei. Por quê? Você falou, o cara às vezes é focado em administração e às vezes é porque é isso, tal, e outros projetos que ele poderia ter para poder conseguir algo mais à frente, às vezes ele está tão fechado com as ocupações da corporação, ele quer seguir ali mais até do que planos da sua própria vida. Eu já vi a pessoa fazer, pô, não, meu centro é a corporação, né? A gente não está falando o nome dela É, neste né? episódio Eu seu aqui, evito. mas aí eu fiquei pensando a respeito disso, né? E as pessoas, quando saem, elas tomam um choque de realidade. E eu cheguei a fazer um podcast a respeito disso. E aí, saiu da igreja e continua sem grana? Foi esse o Eu vi, título, acho cara, que desse foi esse. tipo. Aí eu fiquei pensando também depois disso, né? Você estava falando aí, eu falei, caramba, né, cara? Muita gente, até eu comentei nesse episódio que eu fiz lá, que às vezes as pessoas também confundem um monte de coisa. Sai de lá e fala assim, mas espera aí, se eu sair de lá e eu vi que a história é daquele lugar que eu pesquisei não faz mais sentido eu estar lá, não era para eu estar, sei lá, progredindo e algo. Existe tantas coisas que você falou aí, Paulo, que a pessoa vem arrastando, né? Que é aqueles problemas que ele vai arrastando, aquela cortada de asas que foi. Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Não, Exige não. muito Terapia, planejamento. muita terapia. A terapia, a pessoa tem que olha, reaprender a viver, Eu fiz reaprender a também fazer já. projetos. Eu já ouvi isso também. Eu já Aí vi você isso. fica pensando, pô, que mundo que eu tô? Você tá num mundo agora que não precisam te cortar as asinhas. Talvez você vai ter que fazer elas crescerem novamente, então vai ter passo a passo, vai ter. Refazer, né? Tem pessoas, eu até comentei sobre isso, tem pessoas que é muito triste o que eu falo agora, o que eu vou falar, mas tem pessoas que nunca
vão recuperar. Não é legal eu falar isso. É, É um eu choque de lembro. realidade muito grande. É, Às vezes as pessoas vão passar, pelo menos não estou mais lá, mas às vezes não vai conseguir tanto como achava que faria, porque realmente um estrago às vezes é muito grande. é o E o que que eu, a gente tenta fazer, é o que eu te só para falo concluir. da questão da cabeça, é assim, jargão, dogmatia, que é o dogma, a convivência social, isso é muito sério, porque se você passou 30 anos dentro daquela ali, se você não tem outro núcleo social, você se mata. Você se Uhum. mata, entendeu? Então É. é Eu muito posso dar complexo. um exemplo sobre isso, só para não perder o gancho, Paulo? Hum, Aí eu já concluo já o meu sei. raciocínio que eu estava lá. A pessoa, por exemplo, quando ela abandona a corporação da qual a gente fez parte, que cortou muitas asinhas, muitas das vezes, por causa que você dá preferência para aquela corporação ser o centro da sua vida. Então você faz planos baseados nela e não em você, que é o que deveria ser feito. Então, quando Uhum, você abandona, é o que o Paulo falou aí. Olha, imagina uma pessoa de 10, 20, 30, 40 anos que passou lá dentro e precisa sair de lá. Aí ela precisa, vou falar desse negócio do emprego. Cara, ela vai no LinkedIn dela, ela não tem uma pessoa que não é membro da igreja, né? Ou dessa instituição, não falamos o nome ainda, mas quase que eu uhum. falo. Aí a Não, gente pode pensa, falar, não e tem agora? problema nenhum. Né? Eu É, é, evito, ó, você pode falar, não tem problema nenhum. tá. Aí a gente fica pensando, caramba, cara, ela tem que reaprender a viver a ponto de até fazer contatos novos para que ela progrida. Então, o que a gente está falando aqui, se você está nessa situação, poxa, eu saí da corporação e parece que eu não estou desenvolvendo como será que tem gente que pensa até isso, né, Paulo? Será que é alguma maldição porque eu saí de lá? Então, na verdade, deveria ter ficado, né? Aí você fica É. pensando, não, é que você tem que reaprender a viver e seus projetos podem dar muito certo agora. É que agora Hum, os caminhos são outros, os caminhos são mais reais. Então, às vezes, você vai ter que fazer novos contatos, você vai ter que imagina um LinkedIn. Quem é uma pessoa eu normal que não conheço. passou tempos na corporação? LinkedIn é aquela rede profissional. Aí você fica pensando, né, por muito tempo, né, eu trabalhei muito com o LinkedIn, me ajudou a ter contatos profissionais, independente de qualquer corporação que eu já fiz parte, e isso me deu muito suporte para muita oportunidade. Então, olha só, olha quanto reaprender a viver, ter contatos, saber que você consegue, só que sem ninguém cortando suas asinhas, você consegue ir avante. E isso é uma coisa que exige, sim, muita terapia. Você compreender o seu universo, que você A não sua compreendia. cabeça, como você É, você, raciocina, tal. isso, você compreendia um universo que é aquele que te mostravam. Ah, você quer uma ajuda? Peraí, você quer saber de. Você quer arrumar um emprego melhor dentro da corporação? Você quer saber um emprego melhor? Sei lá, fala com o seu bispo ali, cara. Seu bispo conheceu muita coisa, cara. Ele é só um cara. Então, peraí, imagina se você tivesse uma rede profissional, já contatos estabelecidos, em um lugar que não está preso em dogmas, cleros, doutrinas, o diabo a quatro. É, Então, é isso que eu falo. Não tem jeito, é passo a passo, existe saída, né? E muita coisa que você falou, e Paulo, as que pessoas vão gostar encaixa, bastante mano. também. É. Encaixa, mano. Então, sabe o que que acontece? Eu vou te explicar. Por exemplo, eu conversei com um cara que ele tinha nada mais, nada menos que 42 anos dentro da associação mesmo, né? Uhum, Aí o cara se divorciou. Divorciou. Olha o tamanho da bomba do, do podcast do Paulo. Se uhum, separou, todo mundo sabia que ele era gay. Dentro da ala, dentro da estaca, mas ninguém nunca falou nada porque ele era da associação. uhum, Gente, ele foi botado pra fora por justa causa. Aí, pasme, ele que tava no celular falando comigo agora, cobrando o vídeo. E aí, ele, o que que aconteceu? Ele meteu uma indenização por danos morais na igreja. Sabe o que que o advogado fez? Pagou a indenização uhum, por fora. Então, assim, o que que acontece? Homofobia, preconceito, um monte de coisa que eu não vou entrar no mérito. Eu quero dizer para vocês, enquanto você está se dando, você presta. Quando você arreda um pouco o pé, você não vale mais nada. Essa é o nome da SUD.
que eu não gosto nem de mencionar o nome. O Paulo pode falar do jeito que ele quiser. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço gente que foi morar em abrigo de mendigo, na estaca mais rica do Brasil. Ah, mas a igreja não é obrigada a sustentar ninguém. Claro, ninguém. Eu acho que é uma coisa que a Cecília, aquela que escreveu o livro, né? Cecília Ato falou. Ela não é caridosa. Acabou a sacramental, acabou a festa, amigo. Ninguém ali é amigo de ninguém, não. Ali é a briga de foice pro cargo. É a briga de grana mesmo, é grana pesada. Esse cara ganhava quase R$ 70.000. Ah, que salário! Tá lá. O salário de um presidente de missão é altíssimo. Salário não, porque na verdade ele mora no apartamento da igreja. Então ele não paga aluguel. Carro do ano, então assim, eu não vou entrar no mérito do roubo. Eu vou entrar no mérito aquele filho de Deus que deixa a família, que deixa a faculdade, que deixa a mulher, mete a cara no Nordeste, mete a cara no Sul, leva porrada, é ameaçado de morte. Mano, infinitos. Esse não é o foco. Só vou dizer uma coisa para vocês. Acontece todo dia, toda hora e todo momento. Ah, mandaram para mim, né, uma homepage que tiraram o número de missionários do quadro de meio. Claro que tiraram. Claro que tiraram. Na terra deles, eles não crescem mais. Sabe por quê? Porque aqui, para entrar na casa de um americano, você tem que ter autorização. Sabe por quê que não entra? Porque americano vai para a faculdade, filho. O teu manual, a Bíblia Branca, que aquilo ali é assassinato do teu futuro emprego. Aquilo ali é para matar o teu emprego. A Bíblia Branca é feita para missionário americano, não é missionário brasileiro. Nós temos uma renda muito baixa no Brasil. Nós temos a maior parte dos membros muito pobres, que não têm condições financeiras nenhuma. Eu conheço companheiros que não recebiam nada da família. E você ainda tem que pagar para fazer obra missionária. Hum, Pesado, né? Então, voltando para emprego. Aí o Paulo falou assim: eu não, você acha que então não tem solução para uma pessoa? Eu acho que tem. Se o mormonês não te incomoda, se você é obrigado a conviver com a família que é membro da igreja e você não, você tem que aprender politicamente a conviver com eles. Outra, se você tem uma esposa que é membro da igreja e que você não é, ou vice-versa, os seus filhos não. Geralmente, filho de ex-membro não vai para a igreja, eu já notei isso. Mas, assim, é uma característica muito interessante de cabeça. Observe a vida de um ex-missionário quando ele volta. Ele volta de mãos abanando. Ele não tem nada, ele não tem ajuda de nada. Vocês imaginam o que é um nordestino voltar para Campina Grande, na Paraíba, voltar para os confins do Ceará? Você acha que ele recebeu alguma ajuda? Ajuda para levantar? Eu posso responder para vocês, não. Não, e não vai receber, porque a corporação é uma associação. Tá lá o nome, tá? Associação Brasileira. O foco da igreja não é pessoas, não é fazer com que evolução humana, nada disso, nada disso, nada disso. O foco é fazer levantar imóveis de US$ 30 milhões no raio que o Pato ia falar um palavrão do Piauí, na cidade mais pobre do país. Pode pesquisar qual é a cidade mais pobre do país. Pode ir na internet botar a cidade mais pobre do país. US$ 30 milhões vai ser o tempo de Teresina. Então, assim, o que que você está falando que você saiu? Não, não estou dizendo que você saiu. Outra coisa que a igreja não tolera: faculdade de turismo, faculdade de hotelaria, faculdade de psicologia. Não agrada a liderança da igreja. Máximo direito. E olha lá, e olha lá, e olha lá. Por quê? O que que acontece? Quando você entra, o Paulo passou pelo campo universitário. A universidade, ela abre a sua cabeça para algum ângulo, para alguma direção. E aí, eles preferem que você
Faça um curso técnico de 2 anos, bancado 50% de um empréstimo que você vai ter que pagar, porque aquilo é resíduo de empresas que doaram dinheiro para eles e eles usam aquilo como obra social e entra na declaração de imposto de renda limpinho. Ajuda social. Vocês acham que empréstimo é ajuda social? Se alguém Ah, vê esse vídeo, pode falar. e uma outra coisa, e eles deixam o membro da qual o membro que pegou esse empréstimo deixa meio, entre aspas, escravizados com essa dívida. Ah, então ele Hum. vai ficar aqui pelo menos mais uns anos até que ele quite tudo. Tá vendo, cara? Tudo é um mecanismo ali que É já fica ali mesmo cruel, para sempre. é cruel, é cruel. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou elogiar a PUC. Eu passei pela PUC do Rio, passei pela PUC do Rio. Eu tive a experiência de cruzar com 3 ou 4 membros da igreja na PUC do Rio, foi. Todos os três a igreja pagava faculdade de tempo integral. Nenhum deles passou pela obra missionária. Nenhum deles foi missionário, os 4. Nenhum deles se formou. Sabe qual foi o QI da questão? Que eu acabei descobrindo através de uma pessoa que trabalhava na secretaria? Ele é filho de um Uhum. presidente de estaca que assinou. Ele nunca foi no instituto. Ele nunca se formou. Ele faltou 30% da faculdade de Direito. Ele vai devolver o dinheiro? Ele vai devolver? Não sei. Se ele vai devolver, eu não sei. Mas os boletos chegavam para mim do Bradesco. Enfim, no início eu tentei usar e por muita insistência eu acabei perdendo. Enfim, a luta. O que você tem que fazer se você está desempregado? A pergunta é fato. Se você não consegue achar emprego, muda de foco, muda de direção, vai fazer alguma coisa autônoma, vai fazer um curso do Senac, vai fazer um curso onde você possa. Não ache que por você ter feito missão de tempo integral, você é um busmas. Eu vejo que o Paulo está falando do LinkedIn. A rede de contato não pode ser só membro da igreja. Se você fizer isso, você não vai achar emprego. Não vai. Você vai ficar no ostracismo. Aí você vai ser cobrado um dízimo que você não vai ter dinheiro e você balela, você nunca vai chegar na administração da igreja, você nunca vai chegar nos cofres. Se é já que você está lá, então aproveita e chega no cofre, meu filho. Porque tem, tá? Porque tem. Enfim, não estou mandando ninguém roubar, não. Então, o que que acontece com a cabeça de uma pessoa louca, feito eu, que saiu e fez outra faculdade? Eu fui fazer turismo, eu fiz curso de guia, eu não agradava. Eu não era o perfil, eu não me encaixei, eu não entrei. Eu vou dizer para vocês que o primeiro emprego que eu achei quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi num shopping. Eu fui lavar pratos. Lavar prato. Era vergonhoso para a ala eu lavar pratos. Depois, eu me tornei vendedor da praça do shopping. Eu fui palhaço, palhaço de festa infantil. E eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu fui palhaço de festa infantil. E outra, quando eu cheguei, bispo, eu estou pagando o dízimo porque eu vim da festa. Ele falou: você não tem vergonha não de ser palhaço? Você acha que a vida inteira alguém vai ser líder da igreja por ser palhaço? Palhaço eu sou porque eu estava lá. Então, assim, procurar fazer coisas a menos. Se você tem vontade de ser professor, tem cursos EAD. Hoje tem cursos EAD à distância. Tem faculdade que está dando, tem faculdade à distância. Estudar, estuda quem quer. Você pode estar lá na faculdade e estudar nada. Eu vi muita gente da PUC que não estava nem aí para o professor. Siga um sistema e lembre-se, você está sozinho. Você está sozinho. Se você. E outra, não case antes do. Não case obrigatório. Não case, não case, não faça. Não estou dizendo para você não casar naquele momento. Se você casar desempregado, você vai ser mais uma pacote de xota da igreja, porque a igreja vai pagar teu casamento, vai pagar aquilo, mas ela não vai te ajudar. Ela não vai te levar para esse recurso de emprego. O serviço de recursos e empregos é utilizado para o filho de liderança, para que a liderança possa ter as vagas lá são assim fechadas, porque vão para a mão da liderança. Posso É falar uma cruel, coisa sobre pode.
sobre esse serviço de emprego da corporação. Desculpa a palavra, quem Não, está ouvindo a gente e trabalha lá, às vezes, sabe que para mim é uma piada. Desculpa a minha opinião pessoal, posso falar. Para mim é uma piada, porque a última vez que eu vi uma informação, ainda quando fazia parte sobre esse negócio de recurso de emprego lá, aí estava vindo, nossa, venha ser. Juro para você, não é menosprezando essa atividade que eu acho que constrói as coisas que a gente mora e é super importante. é, Mas venha missionário retornar. Você é missionário retornado? Venha ser tal servente de pedreiro, alguma coisa assim. Não estou nem diminuindo essa profissão. esse- Mas eu falei, caramba, cara, ele trabalhou 2 anos para uma corporação multibilionária que poderia encaixá-lo em algo da qual ele seguisse uma linha, pelo menos já como executivo de vendas, né, entre aspas, sim, que trabalhou para a corporação. sim. Cara, joga o cara numa linha ali, aí vem oferecer, aí é super concorrido e, na verdade, isso é para inglês ver. Desculpa, para mim até hoje isso nunca foi algo que eu vi realmente significativo. Nem sei se eu vi ajudar alguém, mas acho que significativamente, pô, eu até queria ouvir. Queria ouvir, às vezes alguém tá ouvindo. Eu acho bacana o É, projeto. no Se você, comentário, sabe, no se comentário que você seu vídeo, pegar pô, o coloca aí. manual do recurso de empregos, o primeiro manual que foi lançado, você vê que aquilo é só jargão. Gente, jargão, jargão não vai te ajudar a achar emprego em lugar nenhum. Não vai. O que vai te ajudar a achar emprego na cidade de São Paulo é você fazer um curso técnico ou você fazer uma faculdade, ralar feito um condenado. Aliás, é 4, direito é 5 anos, medicina são 6. Outra, mas eu consegui o fundo perpétuo. Você conseguiu? Eu quero ver lá dentro da PUC você nos livros, você na passagem, comer, ficar de 5 a 10 da noite sentada na cadeira tempo integral. Sabe quem é que vai? É o filho do presidente da estaca, porque ele tá bem da fita. Ele tá bem da fita. Mas será que você que fez missão, que é pobre, de classe média, que mora no subúrbio, será que você tem como você pagar um empréstimo? Não dá, gente. Não dá. É conversa fiada, como diz meu amigo Paulo. É história para boi dormir. Não tem serviço de recursos de emprego nos Estados Unidos. É coisa de Brasil. Ó, já vi, Paulinho. Entendeu? Termina, Paulinho. Pode falar. Então, assim, se for para ver o quanto a gente está falando a importância disso, é tipo assim, não desanime. Eu falei que muitas pessoas, às vezes, pode acontecer de nunca conseguir uma recuperação, mas muitos, se forem atrás, a grande esmagadora maioria vai querer progredir, sabe que o mundo está aí, vai ter que aprender a caminhar, A coloca o caminho das luta. pedras ali. Ache o caminho das pedras. Você vai encontrar, fale com pessoas. O objetivo é, o que o Paulo Sena está falando aqui até agora, poxa, se qualifique, tenha contatos, entenda o mundo à sua volta e agora faça um objetivo, porque agora não tem mais que pensar em corporação em primeiro lugar, não, é os seus projetos em primeiro lugar. Procure os caminhos das pedras, se qualifique de qualquer forma, tenha contatos. Vocês não têm ideia, sobre contatos, eu tenho uma coisa tão importante para falar sobre isso, né? Eu já vi pessoas falarem assim, estar sentado do meu lado, falar, agora eu estou sem trabalho, mas eu tenho contatos. Ele deu mais ou menos 10 ou 12 telefonemas na minha frente. Ele gastou o quê? Uns 20 minutos? Cara, ele conseguiu um trabalho. Cara, ele conseguiu um trabalho. Ele saiu dali desses 10, 12 telefonemas porque ele tinha contatos. Ele tinha LinkedIn que ele olhava, não, esse eu nem vou mandar mensagem, vou ligar mesmo. Ele conseguiu sair. Tá vendo a importância? Por isso que eu tenho um carinho por essa estratégia contatos, para que você consiga desenvolver. Então, aprende a viver. Poxa, esses negócios de WhatsApp, irmão, irmã, irmão, irmão. Poxa, muda, tem que ser meu amigo tal, tal de Eu trabalho. acho que você Você pode tem que ter contato. conviver lá dentro, você pode conviver lá dentro, sabendo que aquilo não é o paraíso. Tudo que é dentro dessa instituição, tudo tem um objetivo cofinanceiro. Tudo. Obra missionária, arrecadar pessoas, é ganhar pessoa. Lascar, te arrebentar de trabalhar. Outra coisa, ninguém dá um sapato para você na missão. A igreja não dá. Quem dá é a família da gente. E tem mais uma. Tem uma coisa muito interessante. Se você está com problema emocional, procure um terapeuta, procure um psicólogo, um psiquiatra, porque aquele anestesia de domingo, aquela anestesia vai acabar. Ela vai acabar. E você vai ter que enfrentar o mundo real, que a igreja acusa do mundo, do inferno, do diabo, não sei o quê, lá, 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 lá.
Entendeu? Jesus não está aqui não, amigo, para você meter a cara não. Ou o Paulo trabalha e paga as contas dele, ou os boletos vão vir, parceiro. Ah, eu tenho vontade de casar, beleza, mas procura trabalhar, procura estudar. Olha, é tão complexo essa coisa do missionário voltar, é tão complicado. Obrigar o cara a casar no meio da no final da missão é fatal. Aí vem um número de divórcios gigante. Claro que vem, porque o cara descobre que ele não vai, ele não tem vida, ele tá algemado com a bola de ferro no pé, mano. Não tô falando que casar é ruim, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que não se antecipe as coisas, vai devagar, devagar. Ah, então falando pro meu casal. Dane-se, case você, entendeu? Eles têm medo todo mundo fazer sexo, né? É medo do povo fazer sexo, é medo, né? Pois é, Entendeu? Ai, Paulinho, eu essa foi gostei boa. do nosso papo, Paulinho. Muito bom, tá? Muito bom. Entendeu? Eu sei que você está É legal. no seu momento, então a gente grava outra depois. Obrigado. Pode perguntar, pode falar o que quiser. Fico É, muito feliz de algumas cidades, Andradina, Belo Horizonte, Brasília, a Liga Goiânia, Calcaia. Fiquem em paz. Mas lembre-se, você cuida de você e os outros os outros. Não se importe com a imagem. Não fica. Para terminar, Paulo, 3 minutos, 2 minutos, por favor. Se te chamaram para fazer uma faxina, vá. Tenha humildade de dizer, eu não sei fazer uma coisa. Estude, vá atrás, persiga equilíbrio financeiro, para que você, no momento apropriado, você possa bancar sua casa, seu casamento. Você não mora uhum. na casa de ninguém, na casa de parente nenhum que vai jogar na tua cara, porque isso acontece. Obrigado, Paulinho. Um beijo na alma. Até a próxima. Fui. Até mais, Tchau. pessoal.